Aleluia, que alegria estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos ao nome do Senhor. Graça do Senhor sobre tua vida, sobre tua alma, sobre tua casa. Queremos dizer já de início que estamos com muita saudade dos irmãos. Enquanto a quarentena não termina, será assim a nossa forma de nos dirigirmos aos irmãos. Então, até lá, receba um abraço virtual, um cheiro virtual no teu coração. Mas, mais uma vez, estamos nesse culto, nessa transmissão, para celebrarmos o nome do Senhor, adorarmos ao nome do Senhor. Eu sei que são dias difíceis, mas também creio que são dias onde Deus está se manifestando, onde está manifestando a sua graça, o seu poder, a sua palavra. São dias onde o Espírito Santo tem enchido os nossos corações, são dias de arrependimento, são dias onde estamos conhecendo mais o nome do Senhor. O Salmo 91 tem sido não palavras repetidas por nós ao longo desses dias de quarentena, mas são palavras que animam o nosso coração, que nos trazem esperança. E mais uma vez eu queria que você abrisse, se você puder abrir tua Bíblia no Salmo 91, para nós lermos com alegria, com fé, com esperança, esse salmo que tem sido tão precioso nas nossas vidas, nas nossas casas, para as nossas almas. O Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Aleluia. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Aleluia. Nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Que coisa preciosa! Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz o Senhor. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantas palavras preciosas, queridos, aqui o Senhor está nos falando. Quantos livramentos de Deus, quanto tem da presença de Deus aqui sobre nossas vidas. Porque conhecemos o seu nome, porque dizemos do Senhor: ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte. Nele nós estamos seguros, nele está segura a nossa alma. Que seja assim nesses dias, nesse dia de hoje, onde estamos cultuando juntos ao Senhor, mas também nos dias que seguirão. Seja o Senhor a tua fortaleza, o teu baluarte. A palavra continua aqui, ele diz, versículo 15, nele me invocará e eu lhe responderei. Há uma certeza de que ao invocarmos o nome do Senhor, ele nos responderá. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. O versículo 14 ele diz: porque conhece o meu nome, a mim se apegou com amor e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome. Por conhecermos o nome do Senhor, por termos tido nesses dias experiência da sua salvação, do seu socorro, da sua presença poderosa entre nós, em nossas casas e também socorro às nossas aflições. Podemos dizer, como o salmista no Salmo 92, a continuidade do Salmo 91 que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aleluia. Eu quero te
encorajar para juntos agora adorarmos o nome do Senhor, entoarmos cânticos ao nome do Senhor. Haverá um testemunho também muito precioso daquilo que Deus tem feito nesses dias. Mas eu quero orar um pouquinho contigo agora. Fecha os teus olhos. Pai Santo, nós temos experimentado nesses dias a Tua salvação. Temos experimentado o Teu socorro sobre nossas vidas. Temos experimentado que o Senhor é bom, que o Senhor atende ao coração aflito. Pai, nós temos tido muitas razões para darmos graças ao Seu nome, para o Teu nome, para entrarmos com ações de graças e louvores a Ti. Pai, nosso coração seja cheio dessa expectativa na Tua presença, de sermos socorridos, encorajados, fortalecidos, Senhor. E a Ti nós nos apresentamos mais uma vez para ouvirmos a Tua voz, para conhecermos o Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Graça sobre tua vida. Aleluia. Aleluia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos adorar o Senhor juntos em família. Amém. Queria te dizer que tu és livre para fechar os olhos, se ajoelhar, levantar as mãos. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, seja livre, porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Amém? Gostaria de ensinar uma canção para alguns, para outros vai ser apenas relembrar, mas é uma canção que o Senhor tem falado muito comigo nesse período. E ela diz assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Vamos declarar: bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos iremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Mais uma vez, bendito. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia, Cristo Jesus está presente no nosso meio. Ele tem se feito presente no nosso meio nesse período. Ele tem nos sustentado com sua forte mão. Por isso, Senhor, nós te adoramos,
exaltamos o Teu nome, Te rendemos graças, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Tu tens cuidado de nós, Senhor Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Purifica-nos, lava-nos, Senhor. Renova-nos, renova o nosso coração, Senhor. Queremos Te conhecer, Pai, Senhor. Queremos Te conhecer, Jesus. Conhecer o Teu coração, a Tua vontade. Queremos Te conhecer, Senhor. Mais uma vez, no início, vem Espírito. Queremos Te conhecer. Espírito Santo de Deus, queremos Te conhecer. Conhecer o Teu coração, conhecer o Teu entendimento, conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Queremos Te conhecer, Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar, na tua sala, no teu quarto, na tua casa. Sim, o Espírito de Deus está aí. Tu estás conosco, Espírito Santo. Sim, Tu estás conosco. Temos essa certeza que estás aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Queridos, essa é uma ótima oportunidade de profetizarmos sobre a nossa casa, principalmente aqueles que são discípulos sozinhos em casa, onde as outras pessoas ainda não enxergaram a luz de Cristo, ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador, porque essa canção profetiza que onde o Espírito de Deus está, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos são libertos, são livres. Portanto, eu queria te animar a levantar a tua mão nesse momento e declarar sobre tua casa, sobre tua família, sobre aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor,
que eles serão libertos. Aleluia. Declara a liberdade do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre os teus pais, os teus irmãos. Declara a liberdade, levanta mãos santas nesse momento e começa a profetizar o Espírito de Deus trazendo liberdade sobre a vida dessas pessoas. Liberdade, Senhor, liberdade do teu Espírito sobre cada casa, sobre cada família, a tua liberdade. Essa canção também fala que onde o Espírito de Deus está, os que estão doentes são sarados. Aleluia! O Espírito de Deus é poderoso. O Espírito Santo é poderoso para mandar embora toda doença. Então, se tem alguém doente na tua casa, na tua família, impõe as mãos e vamos orar agora sobre cura. Declaramos cura, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Todo problema respiratório, toda febre vai embora. Toda dor no joelho, na coluna, vai embora agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça sai agora, repreendemos em nome de Jesus. Cheira, canta, lará. Declaramos cura, Senhor Jesus. Cura sobre cada família, Senhor. Sobre cada criança, sobre cada idoso, Senhor. A tua cura, Senhor. A tua cura, Senhor. Em nome de Jesus. Cheira, balaiarará, balaiaçô. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Olá, irmãos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos aqui para repartir com vocês, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas esses dias de quarentena. Então, primeiro eu queria repartir com vocês a palavra que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas, juntamente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem uma tendência natural de acreditar que todas as coisas só englobam as coisas boas. Mas, de fato, todas as coisas são todas as coisas, as boas e ruins. Então, a primeira coisa que a gente quer lembrar para a igreja, que é uma palavra que a gente sabe que a igreja conhece, é que essa situação está cooperando também para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Apesar do caos lá fora, aqui na nossa casa tem sido um tempo muito bom, O Senhor tem proporcionado para a gente um tempo de colocar em ordem algumas coisas, principalmente no que diz respeito à rotina das crianças, o nosso tempo, como casal, de busca também do Senhor, de oração, de jejum, leitura, enfim, tem sido um tempo muito precioso para a gente. E nesse tempo também o Senhor nos deu um presente, que desde que a gente mudou para essa casa, a gente mora numa casa, um condomínio de casas, e são poucos moradores aqui ainda, mas a gente tem uns vizinhos, um casal de vizinhos, que a gente já ora por eles desde dezembro passado, mas a gente não teve abertura, de falar do Senhor, apesar de aproximar, de brincar com as crianças, mas a gente não teve a oportunidade de ministrar diretamente, Mas a gente vem perseverando em oração por eles. Mas semana passada o Senhor nos trouxe uma possibilidade de conhecer uma vizinha, uma jovem mãe de 22 anos, e estava no parquinho com as crianças, e ela chegou com o filho, e a gente se conheceu por acaso, e começou a abrir a vida, Me encaminhei para a casa dela junto com ela, começou a conversar, e assim a gente começou a entrar no assunto do Senhor, e ela começou a abrir a vida, dizer que precisava muito de Deus, precisava buscar o Senhor, e não sabia por onde começar. Já vinha buscando há algum tempo, mas não sabia por onde começar, que precisava ser batizada, ela sabia que precisava mudar de vida, e não sabia como, E aí nessa hora o Senhor me encheu de alegria, por saber que tem pessoas de paz,
ansiando por uma palavra do Senhor, por um caminho, né? E não sabe por onde começar. E a gente estava muito focado numa família só, né? Mas o Senhor nos mostrou uma outra família de pais, né? Que estava precisando realmente do Senhor. E a gente teve a oportunidade de ministrar para ela, né? Hoje, novamente, ela vai estar aqui com a gente em casa, junto com outro amigo que ela pediu para trazer. E, enfim, tem sido um tempo bom de ministrar a palavra para ela, de falar sobre o Senhor. E ela deseja o batismo, né? Então, mesmo nesse período de caos, de muitas incertezas, de muitas tristezas, o Senhor nos deu essa alegria, né? De poder ministrar para uma vida, né? Sedenta pelo Senhor. Amém. Então, esse testemunho aí é para alegrar o teu coração, saber que o Senhor não está de quarentena, né? O seu Espírito continua trabalhando. Então, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Paz, querido irmão, é muito bom estar com você nesse dia, estamos com muita saudade dos irmãos e eu quero compartilhar uma palavra com você muito simples do que Deus tem falado aqui com a nossa casa, com a nossa família, nesse contexto que a gente está vivendo hoje dentro de casa. E o título desta mensagem é A Vida Dentro de Casa, né? Pensando nesse dia a dia, né, nessa convivência intensa que nós estamos tendo dentro de casa, cada vez mais surge uma palavrinha no nosso meio chamada conflito, né? Eles vão surgindo quando a gente menos espera, ele surge com essa convivência. E conflito nada mais é, segundo o dicionário, é isso aqui, ó, a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, ou seja, aí na sua casa tem várias partes, várias pessoas, né? E quando não existe entendimento entre essas partes, aí surge essa palavrinha, esse camarada chamado conflito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Pega aí tua Bíblia, te ajeita aí no teu sofá com a tua família e vamos ler Efésios 4. Efésios 4 é o texto que fala da unidade da fé, amém? E esse texto diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus por esse texto, ele tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Lembrando que essa parte que diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, que não é aquele, não suporta, não. É aquele suportando de dar suporte, de ajudar uns aos outros, não de qualquer forma, mas em amor. Fazendo tudo para o quê? Isso que eu achei mais interessante nesse texto. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que isso seja a nossa prática aí na tua casa, aqui na minha casa, que a gente venha preservar a unidade entre todos da casa. E como é que a gente pode preservar essa unidade? Resolvendo os conflitos. Porque se a gente tem uma certeza hoje, é que com a convivência, né, intensa, os conflitos irão surgir, quer você queira ou quer você não queira. A gente tem alguns exemplos na palavra de Deus de conflitos que surgiram no ambiente familiar. Por exemplo, Caim e Abel, né? É uma rivalidade entre dois irmãos, uma grande rivalidade. A gente tem um exemplo também de Jacó e Esaú, os gêmeos que brigavam para ver quem era o preferido
ali, né? Um querendo a preferência mais do que o outro. Temos a história também de José e seus irmãos. José era aquele filho caçula, né? Que todo cuidado do caçula, e isso gerou aí uma inveja dos seus irmãos, ou seja, alguns exemplos de conflitos que surgem no ambiente familiar. E da mesma forma que ocorreu aqui, vai ocorrer na sua casa, vai ocorrer na minha, na vida dentro de casa, com certeza irão surgir os conflitos. E o ponto aqui desta palavra, de forma prática e direta, é como resolver estes conflitos. E tendo como base, sabendo que existem duas origens para os conflitos, né? A primeira origem é Satanás, com as suas mentiras, com as suas ciladas, né? E também o pecado. E a partir do momento que eu sei dessas duas informações, que os conflitos têm como base Satanás e o pecado, como eu vou resolver este conflito? E para não sair da regra, né? Do costume aqui, que eu gosto muito de lista, e eu quero trazer uma primeira listinha para você, que são algumas coisas que causam conflitos, que podem vir a produzir conflitos, algumas coisinhas. A primeira coisa desta lista, por exemplo, colocar a culpa no outro, até mesmo nas atribuições das tarefas da casa. Isso gera conflito, colocar a culpa no outro. Quem foi que fez isso? Foi eu não, foi fulano, foi ela, foi ele, foi aqui, foi ali. Colocar a culpa no outro, isso gera conflito. Segundo ponto, outra coisa que pode gerar conflito, dinheiro, a falta dele, o excesso dele, a má administração. O dinheiro pode causar conflito dentro de casa, tá? Isso é bem claro. Outra coisa que pode produzir conflito, quando a gente começa a fazer comparações com outros que não são da família, que são de outra família. É aquela história da grama do vizinho que é mais verde do que a minha, né? Então, quando a gente começa a fazer essas comparações, é um ambiente propício, é um momento bem propício para que surja aí o tal do conflito. Outra coisa, número 4, que pode vir a surgir os conflitos. Por exemplo, a chegada de filhos no casamento. Casalzinho, casou, está na sua lua de mel, vários anos já juntos, 2, 3 anos, aquela vida toda certinha, aquela rotina bem determinada, e de repente surge o primeiro, o segundo, o terceiro filho, e aquela vida de antes, aquela vida ali já não existe mais. A etapa da vida mudou, é uma outra etapa em que parece que zera tudo que você aprendeu e você tem que aprender tudo de novo. E essa mudança de etapa de vida, isso também gera conflito. Não sei se já aconteceu com você, mas na minha vida também foi assim, né? E quando os filhos são bênção de Deus, amo meus filhos, e quando houve essa passagem de casal sem filho e casal com filho, surgem várias demandas e surgem também os conflitos. Outra coisa que pode surgir é o conflito. Levantar a voz causa conflito. A elevação do tom da voz. Quando você fala mais alto, né, a elevação da sua voz, e isso pode gerar conflito aí na sua casa. Outra coisa que pode gerar conflito, quando existem diferentes sentidos de justiça. O que é justiça para um não é para o outro. O que um acha que é, o outro acha que não é. Ou o outro acha que é uma outra coisa, e é como se fosse uma corda, cada um puxando de um lado, e uma hora essa corda vai arrebentar e vai surgir aí o conflito. Isso é o item número 6. Outra coisa dessa listinha aqui que causa conflito, para a gente analisar bem direitinho. As desilusões da vida causam conflitos. Desilusões no teu trabalho, desilusões no ambiente de trabalho, com colegas de trabalho, com o chefe, com o diretor, com o coordenador, desilusões também com familiares que não estão necessariamente dentro da tua casa, outros familiares. Essa desilusão causa conflito. Familiares também que estão junto com você aí no teu dia a dia, desilusões também causam conflito, desilusões na congregação, desilusões com amizade, desilusões com tantas coisas, podem vir a surgir conflitos na tua vida e na minha vida. Esse é o ponto 8. O ponto 9, né?
as etapas da vida, é até um continuar aqui do outro item que eu falei do casal que não tem filho e que agora tem filho e muda a etapa, né? O item 9 é: as etapas da vida causam conflito. Por exemplo, o jovem que está na sua escola e vai concluindo aí os seus estudos e vai chegando na época da universidade. E aí vem o vestibular. Chegou uma época, é uma outra etapa de vida. E aí surge também os conflitos. E aí esse camarada, ele entrou na universidade. E aí vem a questão profissional. Eu estou na minha universidade, mas agora eu preciso ser um profissional, né? Existe uma outra mudança da etapa da vida e surgem também aí conflitos. Outras coisas, o casamento dos filhos, né? É uma outra demanda e causa também os conflitos. Os filhos que vão casar, os filhos que vão se formar, os netos que estão surgindo, que estão chegando e geram também conflitos. A saída dos filhos de casa e agora não tem mais filho aqui, aquela síndrome do ninho vazio, e isso também gera conflitos. São tantas coisas que geram conflitos, né? E em virtude destes conflitos são tomadas algumas reações. É natural do ser humano, é natural na sua vida, é natural na minha vida, ter uma reação em virtude de um conflito que surge na minha frente. Ele apareceu, pá, surgiu na minha frente. Eu não pedi para ele aparecer, eu não esperava que ele aparecesse, mas ele apareceu, esse conflito apareceu. E eu tomo uma reação em relação a este conflito. E estas reações, analisadas de perto, a gente pode ver que muitas delas são completamente inúteis para resolver um conflito. Como é que é isso? Algumas atitudes, alguma reação que eu dou diretamente, às vezes é de supetão, apareceu o conflito e eu, né, já reaciono dessa forma, são completamente ineficazes, são inúteis para resolver o problema. E agora eu trago para você mais uma listinha de algumas reações que você toma, que eu tomo, que nós tomamos, que não resolvem em nada os conflitos. Pelo contrário, são combustíveis para aumentar mais ainda esse conflito. Ele era desse tamanho, eu reaciono de uma forma e não resolve de jeito nenhum, e ele só faz crescer. E vamos lá para essa nova listinha de coisas, reações que não resolvem conflitos. Número 1, evitar o problema, fazer que não existe. Por exemplo, coisas do tipo assim: opa, tudo bom? Como é que você tá? Bem, eu tô bem demais. Rapaz, tá um... Aí diminui o tom da voz, né? Aí fala assim: rapaz, tá um rolo tremendo. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero nem falar nesse assunto. Vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte, vamos falar do jogo de futebol que teve ontem. Vamos mudar de assunto, porque eu não quero nem pensar nisso, né? Isso é evitar o problema. Evitar o problema. Essa reação não resolve em nada o conflito. Em nada. Só faz protelar e o conflito vai aumentando. Outra coisa, número 2, tá? Outra reação que não resolve o conflito, passar o problema para o outro. A gente já viu isso aqui. É coisa do tipo assim: olha, realmente eu tô com essa bronca, mas tá uma bronca aqui em casa, mas eu acho melhor você falar com fulano ali. Ou fala com ela, conversa com ele. Fala o seguinte: não conversa com meus pais, eu não sei me expressar direito. Ou seja, coisas desse tipo. Passar a batata quente para o outro, né? Isso não resolve em nada o conflito, só faz aumentar a chama. Número 3, outra coisa. Outra reação inútil é fugir dos problemas. Como é que é isso? Arrumar uma coisa que possa ser uma fuga para aquele conflito, para aquele meu problema. Às vezes eu utilizo o entretenimento, nada contra os entretenimentos, mas eu uso o entretenimento como uma fuga, porque ali eu mergulho naquilo, eu mergulho em rede social, mergulho em entretenimento, em filme, em série, seja o que for. Eu mergulho naquilo como se fosse uma anestesia para que eu esqueça aquilo que surgiu na minha frente chamado de conflito.
né? E não necessariamente precisa ser o entretenimento. Pode ser o trabalho, eu mergulho no trabalho. Não, eu estou de home office, eu preciso trabalhar. E aí eu mergulho, mas na verdade, lá dentro, no interior, o que você está escolhendo ali, não é só o trabalho pelo trabalho, às vezes você já até terminou, né? Mas você está indo mais profundo naquilo como uma fuga para não resolver o conflito que surgiu aí na sua frente. Pode ser entretenimento, pode ser o trabalho, pode ser o estudo. Não, eu preciso estudar, mas na verdade o camarada está fugindo de um conflito que surgiu. Será que só acontece aqui na minha casa ou acontece aí na sua também? Outra coisa, número 4, outra reação inútil é ser um eterno otimista. Coisas do tipo assim: opa, tudo bem? Como é que você está? Excelente, Deus está abençoando, Deus é fiel. E todo mundo sabe, algumas pessoas sabem que o circo está pegando fogo e o camarada fica dizendo: não, Deus é poderoso, Deus é fiel. E aí ele começa a orar, e aí ele começa a dizer que tá tudo indo bem, maravilha, Deus é maravilhoso, quando na verdade existe ali um verdadeiro incêndio e ele não quer acreditar naquilo, ele faz de conta, ele cria uma fantasia na frente dele de que não existe, né? O eterno otimista. Uma outra coisa, número 5, outra reação inútil é deprimir-se. Às vezes a gente não escolhe se deprimir, mas algumas vezes eu escolho ficar meio triste para fugir daquele problema, para fugir daquela coisa, daquele conflito que apareceu na minha frente. Então, coisas do tipo: não estou para ninguém, me deixe quieto, eu preciso dormir, eu não estou com fome, e aí deixa de comer, aí eu não quero tomar banho, aí não toma banho, eu só quero minha cama. E isso, gente, não resolve absolutamente nada. O teu conflito, o teu problema, ele não vai desaparecer da tua frente porque você está ficando triste e querendo chamar a atenção pela tristeza. Pelo contrário, isso só vai aumentar. Mas eu quero te animar. Até agora a gente só falou de coisas que nos golpeiam, né? Mas glória a Deus, porque o reino de Deus existe na nossa vida. E glória a Deus porque no reino de Deus existe solução para todo conflito. É possível resolver todo conflito, para todo tipo de conflito ou problema. No reino de Deus existe solução. Em Jesus existe solução. Essas são as boas notícias que eu te trago neste dia, né? Existem boas notícias, existe solução para o conflito que talvez esteja aí na sua frente neste dia. E eu quero trazer mais uma listinha. Essa é uma listinha boa, né? Que são reações que realmente são eficazes para resolver os conflitos aí na tua casa. Vamos lá. Primeiro ponto. Reações que podem resolver o conflito. A base de tudo, a primeira coisa é deixar Jesus ser a máxima autoridade aí na tua casa, na minha casa, na nossa casa. Primeira reação eficaz para resolver um conflito, um problema, é deixar Jesus ser a máxima autoridade. Acima do que eu acho, acima do que eu penso, não vou deixar para depois, tá? Eu vou deixar que Ele mande hoje, nesse momento. Eu não vou deixar para depois, quando tudo voltar ao normal e tiver uma vida, não. Hoje, na situação em que estou vivendo hoje, Jesus, Tu vais ser a maior autoridade aqui na minha casa. Deixar Ele governar o agora, não o depois, o agora. Não deixar nada para depois. Essa é a base, é o primeiro ponto, é a primeira reação que você pode tomar para resolver um conflito aí na sua casa. Outro ponto, segundo ponto, colocar em prática, esse para mim é o ponto, um dos pontos principais, eu vou falar aqui com muito cuidado sobre ele, colocar em prática os pilares de uma casa
firmada na rocha. Os pilares de uma casa firmada na rocha, que para mim são 5. 5 pilares que faz a tua casa estar firmada na rocha. O que é isso? Oração, leitura da palavra, obediência à palavra de Deus, comunhão e proclamação. Vou repetir. Oração, leitura da palavra, obediência à palavra, comunhão e a proclamação. E como fazer isso dentro de casa? Como é que eu posso fazer isso? E orando e buscando ao Senhor e conversando com Ele, eu escrevi algumas coisas aqui. Primeiramente, sobre oração. Buscar aí na tua casa uma oração individual. Ah, mas a minha casa é muito apertada, é muito pequena, não tem um espaço em que eu possa ficar solitário, sozinho. Te tranca no banheiro. Garanto que dentro do banheiro ninguém vai te atrapalhar. Você pode até ouvir alguns barulhos fora assim, mas você vai estar ali só. Então um momento só você e Deus. Um momento assim para você realmente parar. Off total, né? E ali ter uma oração individual com Jesus. Uma outra seria a oração familiar. Aí já não é mais individual, é uma oração coletiva, todos juntos, orando e buscando ao Senhor naquele momento. Pode ser longo, pode ser rápido, pode ser curto. Enfim, deixar Deus operar nessa oração. Em relação à leitura, também uma leitura individual. Uma leitura sua, o maná do céu pela manhã, acordei, estou buscando ao Senhor pela manhã. Isso vai resolver tantos conflitos na tua casa, na tua família. E também, fora essa leitura individual, a leitura familiar, uma leitura em conjunto, onde todos ali possam ler um texto, comentar sobre alguma coisa, tirar uma dúvida, o teu filho pergunta alguma coisa, você tira a dúvida sobre ele. Que rico é isso, e quantos problemas e conflitos vão ser resolvidos com essa atitude. Outra coisa, uma comunhão familiar juntos, né? O partir do pão, o comer as refeições juntos, fazer uma outra atividade que todos estejam participando, né? E ali juntos em comunhão, e isso vai gerando uma união e uma unidade entre vocês e vão resolver tantos conflitos nas nossas casas, né? Outra coisa, conversar com outros irmãos, não segura essa peteca sozinho, né? Não aguenta essa pressão sozinho. Tá aperreado, tá com muita tribulação, liga para um irmão, então faz uma chamada de vídeo, olho no olho, e ali você abre o teu coração, conversa com ele, recebe oração, né? É diferente de só escrever, é bom você ver a pessoa, e ali ele ora por você, você ora por ele. Uma comunhão ali mesmo por conferência nestes dias de quarentena. Outra coisa, abrir o coração, né? Não levar essa carga só. Fazer uma chamada aí para o teu discipulador, você e ele sozinho. Mesmo dentro de casa, é outro ponto que eu quero, que é o 5º pilar, que é a proclamação. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, como é que nós vamos proclamar, né, estando dentro de casa? Né? Será que dessa situação... E o Senhor me falou que agora mais do que nunca é um momento de proclamar, de lançar a semente, né? Isso mesmo dentro de casa nós precisamos proclamar. Isso é saúde espiritual para a tua e para a minha vida. Lembra quando a gente saía para evangelizar como igreja e quando você falava de Jesus para alguém, você orava por alguém e era uma coisa linda e o teu coração se enchia de alegria porque você sabia que estava obedecendo ao Senhor Jesus naquele momento. Da mesma forma agora, mesmo aí na tua casa, você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode fazer uma chamada de vídeo para aquele colega, para aquela amiga, para aquele parente, você pode nas redes sociais começar a falar e perguntar, você precisa de oração, aquela pessoa mais perto, eu posso orar pela tua casa, eu posso orar pela tua família, eu garanto a você que existem muitas pessoas desesperadas, precisando de alguém que possa lhe dar uma palavra, que possa orar por ele e por ela. Então é um momento mais do que nunca propício para proclamar, para lançar as redes. E fazendo isso, você vai estar resolvendo um monte de problema, um monte de conflito aí na sua casa. Portanto, vamos proclamar o Evangelho. A proclamação, ela não pode parar.
Amém, gente? Vamos fechar aqui esse tópico, daria até uma outra palavra só sobre isso. Então estamos no segundo. O primeiro é deixar Jesus ser a máxima autoridade. A segunda reação que resolve conflitos é colocar em prática esses 5 pilares que nós vimos aqui de uma casa na rocha. O terceiro ponto é uma casa diante do altar. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis 12, 7 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sem uma vida de altar, como nós vamos resolver algum conflito? Isso tem muito a ver com o que eu falei aqui sobre oração, nesse outro tópico, mas vamos abranger mais isso aqui. Uma vida de altar. Sei que no ponto anterior a gente viu este altar, mas vamos reforçar aqui. Não um altar físico, irmãos, mas um altar no coração. É uma disposição minha para levantar um altar na minha casa. A presença de Deus aí na sua casa, a presença de Deus aqui na minha casa, a presença de Deus na tua sala, nos quartos, na cozinha, a presença de Deus enchendo o teu lar, mudando o clima da tua casa, resolvendo os conflitos da tua casa, atitudes de adoração, como orar, como ações de graças, cânticos espirituais, o fluir dos rios de Deus aí no teu lado, mesmo neste momento, da mesma forma que acontecia em encontros, em reuniões, em vigílias, pode também acontecer e deve acontecer aí na tua residência e na minha residência. Uma atitude de levantar um altar ao Senhor, que na minha casa essa atmosfera de adoração, de altar a Deus, de adoração, de ações de graça, possa mudar completamente, possa resolver muitos conflitos. Amém? Número 4. Aí eu já começo a cultivar algumas coisas que você pode cultivar aí na sua casa, reações e que vão te ajudar a resolver conflitos. O cultivo da cortesia. Como é que é isso? Cultivar a cortesia dentro da sua casa. Existem 2 palavrinhas básicas da cortesia, que é o obrigado e o por favor, E a gente utiliza tanto essas palavras na padaria, no supermercado, na rua, no escritório, numa cafeteria, e às vezes dentro de casa parece que elas desaparecem, não existem mais, por tanta convivência. Mas eu quero convidar você a cultivar aí na sua casa o cultivo da cortesia. Aquela palavrinha, muito obrigado, por favor. Faça isso, por favor, por gentileza, por favorzinho. E aí cada um tem um jeitinho de falar aí com seus familiares. Outro cultivo, número 5, outra reação que pode resolver o conflito, é o cultivar da alegria dentro de casa. A pior coisa do mundo é estar com alguém sempre triste. Não é que alguém não possa estar triste, mas alguém sempre triste, toda hora, acordou, dormiu de madrugada, de tarde, de manhã, vai no banheiro, está triste, sai do banheiro, está triste, abre a geladeira, está triste, vai almoçar, está triste, vai jantar, está triste. Uma pessoa sempre triste, ninguém aguenta ficar perto dessa pessoa, sempre com a cara fechada. Eu sei que são tempos difíceis, com certeza são tempos difíceis, mas a alegria do Senhor é a tua força e é a minha força. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4:4 diz assim, vamos lembrar? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Glória a Deus por isso. Quando há alegria numa casa, o ambiente dessa casa muda completamente. Deus não se move na melancolia. Deus se move no regozijo, na alegria, quando existe uma verdadeira comunhão com Jesus, quando existe uma verdadeira comunhão com Deus, de buscar Ele pela manhã, de ouvir a voz dEle, de ler a sua palavra, de receber uma palavra de Deus, de você escutar a voz de Deus. Quando existe uma verdadeira comunhão com Deus, existe alegria.
Porque quando eu ouço o meu Senhor, existe uma alegria que vem de dentro para fora. É uma alegria inexplicável, não é a alegria que o mundo conhece, mas é uma alegria que nós conhecemos quando escutamos a voz de Jesus. Portanto, eu te digo, cultive a alegria aí na sua casa. Número 6. Cultivar o carinho e o amor prático dentro de casa. Palavras de carinho, afeto, demonstrações de amor, demonstrações práticas com as tarefas de casa, dividindo aí entre todos para que não fique sobrecarregado para ninguém. Sei que às vezes é difícil, mas com muito esforço nós vamos conseguir. É um cultivo, é um jardim que você vai cultivando. Portanto, eu convido você a cultivar o carinho aí na sua casa. 7º ponto, outra atitude, respeitar a forma de ser do outro. Mesmo você estando na sua casa, mesmo sendo da sua família, existem pessoas diferentes aí na tua casa. Diferente de você. Dos gostos, gosto por comida, gosto por horários, gosto por tantas coisas. Portanto, é um tempo que eu convido você para resolver muitos conflitos. Respeitar os horários, respeitar os espaços, os gostos, aceitar o outro do jeitinho que ele é, do jeitinho que Deus fez. Cada um tem uma particularidade, portanto, respeita a forma do outro ser. Amém? Um outro ponto, ponto 8. Quando acontecer um conflito, resolver no mesmo dia. Surgiu o conflito na minha frente. Lá para sexta-feira, deixa passar uns 3 dias. Deixa passar uns 3 dias aqui a gente sem se falar e depois eu resolvo isso. Não. Você quer que a tua casa seja um ambiente de paz, de alegria, que Jesus governe na tua casa. Não deixa passar para o outro dia. Dormir em paz, com conflitos resolvidos. Experimenta isso. Cultiva o perdão aí na tua casa. Acho que esse título poderia ser até esse, cultivar o perdão, né? Se magoou alguém por qualquer coisa que seja, vai logo e pede perdão. Ser rápido com isso. Não deixa para o outro dia, resolve no primeiro dia. E eu quero te lembrar esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 26, Efésios 4, 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém? Amém, queridos irmãos? Não deixa para outro dia, resolve no mesmo dia. O 9º e último ponto, já estou terminando aqui. Escutar o outro com paciência. Eu não quero colocar aqui se é esposa, se é filho, porque essa é uma palavra para todos aqui, não é para um casal, mas para a família. Por isso que eu coloco assim, escutar o outro com paciência. Né? Quando teu filho vier falar, às vezes eu sei que é difícil, são muitas perguntas, e às vezes você está querendo fazer outra coisa, você diz que está ocupado, mas te esforça nesse momento para escutar, para dar ouvido, prestando atenção, levando em consideração. É muito ruim quando você conversa com alguém e você percebe que aquela pessoa ela está olhando para você, mas você percebe que ela está com a cabeça longe, ela não está levando em consideração o que você está falando. Portanto, quer resolver conflitos aí na tua casa, escuta o outro com paciência. E depois de a gente ver toda essa lista aqui, quando passar este tempo, nós vamos ver o quanto nós crescemos como família, como igreja, como discípulos. Nós vamos ver o quanto nós amadurecemos, como nós ouvimos na palavra do domingo passado. Portanto, é um tempo da gente resolver os conflitos, amadurecer, famílias mais unidas, compreensivas, a igreja nas casas, né? Mais unida, mais compreensiva e cheias do amor de Deus. Amém? É isso que eu queria compartilhar com você. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero abençoar todas as casas que nos escutam agora, a minha casa, a casa dos irmãos. E eu declaro sobre a vida deles, Senhor, a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. E que cada vez mais possamos crescer como família, como igreja, como discípulos,
que possamos resolver os conflitos da melhor forma possível, colocando a Ti como a máxima autoridade na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por escutar essas palavras. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Estamos com muitas saudades. Fique na paz. Vamos declarar essa verdade uns aos outros. Amém? Aí na sua casa. Coloque a mão sobre o ombro do irmão, da pessoa que está aí do seu lado. Dê um abraço. Aquele sorriso. Vamos declarar essa verdade cantada. Um só Deus, todos juntos. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Aleluia, um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino Jesus. Mais uma vez, todos juntos, um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Aleluia, um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família em unidade. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Espírito, o mediador. Aleluia, glória a Deus. Abraça todo mundo aí. Aleluia, glórias ao Senhor pela sua palavra. Que Jesus seja a máxima autoridade das nossas casas, que possamos também colocar em prática os pilares de uma casa firmada sobre a rocha, oração, leitura da palavra, comunhão e proclamação, que as nossas casas estejam diante do altar de Deus, que possamos também, queridos, estar exercitando a cortesia com o obrigado, com por favor, que estejamos cultivando a alegria, o carinho e o amor prático. Aleluia. Que possamos também respeitar a forma de ser do outro,
resolvendo também os conflitos no mesmo dia, não deixe o sol se pôr sobre esses conflitos, tá? E possamos escutar o outro com paciência. A palavra do Senhor diz que se ouvires a sua voz hoje, não endureça o coração. Certamente Deus falou conosco, Deus falou com você. Então, se há correções a serem feitas, eu quero declarar um encorajamento de Deus sobre a tua vida, para que hoje ainda, sem ter terminado o dia, ainda durante esse dia, você possa ter resolvido esse conflito, diante das bases que Deus nos falou hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um aviso especial para os casais. Opa, você que é casado, anote aí, pega uma caneta, se você estiver já anotando como anotou a palavra, anota dia 30 de maio, próximo sábado, às 20 horas, nós teremos um encontro com os casais com a palavra do Yom, tá? Então, por favor, você que é casado, guarde essa data, reserve essa data, estaremos juntos no próximo sábado, dia 30 de maio, às 20 horas, com uma palavra do Yom para os casais. Então, esse convite especial é para os casais. Amém, queridos? No próximo sábado mesmo, antes do encontro, antes das 8 horas, nós estaremos liberando o link para esse encontro, para que os irmãos possam estar recebendo a transmissão, tá? Em especial, nós divulgamos havia 2 grupos, né? O grupo dos discipuladores e da vida normal da igreja. Então, através desses 2 grupos de WhatsApp, os irmãos vão estar recebendo o link para o encontro. Então, mais uma vez, eu quero reforçar aos casais, próximo sábado, dia 30 de maio, às 20 horas, você tem um compromisso conosco e nós com vocês, com a palavra do Yom. Amém, queridos? Também queremos agora encorajar a você estar ceando com os da sua casa. Se você ainda está sozinho, fisicamente como discípulo na tua casa, porque Jesus sempre está com você, você nunca está só. Você possa fazer também uma videochamada com algum irmão. Alguns irmãos já estão fazendo isso. E nós encorajamos a quem ainda não está, que esteja sozinho como discípulo na tua casa, que possa fazer uma videochamada e cear com outros irmãos também. Amém? Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Glória a Jesus.